O que essa pessoa verdadeiramente sente por você? Vamos aqui descobrir no vídeo de hoje. Meus amores, trouxe aqui essa temática de sentimentos. Percebi que as pessoas estão gostando desse tema, né, dos sentimentos. Eu não trazia eles antigamente, mas como eu percebi que as pessoas estavam gostando, interagindo, então tô tentando aqui trazer de vez em quando, tá? Meus amores, eu peço aí desculpas porque ultimamente eu ando trazendo, né, duas opções. Normalmente eu faço três opções aqui no canal, mas realmente eu tô bastante atarefada com, enfim, várias circunstâncias na minha vida e não tô conseguindo fazer três opções sempre, né? Mas a maior parte dos vídeos estão com três opções e um ou outro com duas, né? Espero que vocês estejam gostando, não deixem de interagir, de engajar. E em breve aí, acho que daqui a um mês e pouco, eu acredito que eu já consiga voltar a manter, né, todos com três opções, beleza? Bom, escolha uma das opções com calma, com tranquilidade, com serenidade. Lembre-se que é uma tiragem coletiva. Adapte para a sua realidade, para a sua vida nesse momento. Solte para o universo o que não ressoar, o que não fizer sentido para a sua jornada de relacionamento com essa pessoa. Serve para quem está afastado, para quem está junto. E vamos lá, vamos começar por quem escolheu a opção número 1. Quais os reais sentimentos dessa pessoa por quem escolheu a opção número 1? Revela pra gente, baralho. Quais os reais sentimentos? Tá, vamos lá. A gente começa com sentimentos bons, tá? Na minha percepção, são vibrações bastante positivas, porque elas denotam um sentimento harmonioso, estável, sólido. Então eu vejo que essa pessoa, ela tem um sentimento bastante firme com relação a você. Porque pelo menos o baralho, ele está me contando que essa pessoa sente vontade de firmar um compromisso duradouro, algo que perdure pelo tempo. Se você já tiver uma relação sólida com essa pessoa, melhor ainda, né? E se você tá no início de relacionamento, essa pessoa já sente que vocês podem, né, construir algo concreto, construir algo sólido. Então aqui também fala dos desejos, né, mais profundos dessa pessoa com relação a você. Mas, além disso, eu também vejo uma energia de paixão, desejo, atração, que tem uma vibração de fogo, né? Tem uma vibração de fogo. Mas, ao mesmo tempo, também tem essa energia mais harmoniosa, mais estável, de alguém que quer realmente desenvolver ou construir algo mais firme, algo mais sólido. São boas energias, tá, gente? Pelo menos aqui de início. Vejo signos de Aquário, Gêmeos, Sagitário. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus, seu ou dessa outra pessoa. Gente, agendamento de feitiços e consultas particulares é através do link do contato que está aqui na descrição do vídeo. Lá vocês verão os catálogos com valores e informações de tudo que eu realizo. Excelente, gente. Aqui de novo o baralho continua me falando de um sentimento bastante fincado, né? Fincado no sentido de que existe base, né? Então esse sentimento ele não é volátil. O sentimento volátil é aquele sentimento que ele evapora, né? Ele evapora quando circunstâncias acontecem negativas, ou às vezes a pessoa muda de humor, muda os sentimentos. Veja bem, às vezes você pode ficar com raiva de uma pessoa, dos seus pais, por exemplo. Digamos que seus pais agiram de uma forma que não foi legal e você fica com raiva. Mas você deixa de amar? Por conta de um conflito, de uma briga? Não, né? Por algo bobo, né, cotidiano? Não.
Então é como se tivesse essa energia. Só que as pessoas voláteis, elas deixam. Então, no caso, eu vejo que essa pessoa da opção número 1, ela tem um sentimento que ele é embasado, ele é fincado, ele é firme. Ele tem base. Então ele não vai sumir, ele não vai evaporar a qualquer vento, né? Não vai ser esse sentimento não será derrubado por qualquer ventania. Isso é excelente, tá, gente? Para o campo de sentimentos, são vibrações maravilhosas. Às vezes as pessoas esperam, né? Algo assim, ai meu Deus, algo assim que fica uau, uau, uma coisa assim intensa, né? Intensidade é legal, mas ela não sustenta relacionamentos a longo prazo. Então aqui eu vejo um sentimento que ele se sustenta a longo prazo, ou ele tem essa capacidade de se sustentar. Porque aqui fala realmente de amor, tá? Aqui tem uma vibração de amor, de sentimentos verdadeiros, amor verdadeiro. Lembrando que o amor verdadeiro, ele não é algo fantasioso, que vai ser sempre perfeito, sempre maravilhoso. Claro que não. Mesmo você amando uma pessoa, você pode errar com ela pode errar com você, só não pode ultrapassar os limites, né, do saudável, do aceitável. Né? Não pode romantizar situações tóxicas. Mas existe aqui um sentimento verdadeiro, um amor verdadeiro. A pessoa tem realmente sentimentos muito bons. A nível energético, são vibrações excelentes. Caso vocês estejam afastados, é interessante que você saiba que a pessoa mantém esses sentimentos por você, né? Talvez quem está afastado agora não tenha essa clareza, não tenha essa percepção, acredita que talvez a pessoa já nem ligue mais, né? Já nem se importe mais. Mas aqui são ótimas vibrações, tanto para quem está junto como para quem está afastado. Vejo signos de Escorpião também. Sol, Lua, Ascendente ou Vênus, seu ou desta outra pessoa que a gente está analisando. Mas como nem tudo é perfeito, também tem aqui uma energia de desgaste aparecendo. Vamos lá. Como a gente está falando de sentimentos, eu diria que existe um certo desgaste por conta de maus entendidos ou desgastes por conta de, às vezes, falta de concessão na relação. Eu vou tentar te trazer um exemplo. Sabe quando toda vez é você que tem que ceder, digamos assim, você gosta de comer pizza, você ama pizza. Mas essa pessoa não gosta de pizza porque pizza é muito gorduroso, né? É uma comida que não vai acrescentar ali na sua saúde, vai piorar, né? Beleza, a pessoa tá certa, tá correta. Mas custa de vez em quando, né? Nos encontros que vocês tiverem uma vez a pessoa ceder pra comer pizza, pra te agradar. Ela vai morrer se ela fizer isso? Não vai morrer se fizer isso, né? Ah, mas Rosa, a gente não pode abrir mão de quem a gente é. Não, gente, vocês entenderam. Isso não é abrir mão de quem se é. É às vezes tentar, né? Poxa, vou agradar outra pessoa. Vou agradar. Não tem problema você querer agradar quem você gosta. É ruim quando você muda quem você é, mas isso não é mudar quem você é. É só uma pequena bobagem, né? Por que não ceder de vez em quando? Então é como se tivesse aqui essa energia de pequenas circunstâncias, às vezes falta de concessão, falta de saber lidar de uma forma um pouco mais leve também. É como se tivesse aqui um sentimento de que existe algo que desgasta a relação, tá? Eu não tá muito claro se isso vem de você ou se isso vem dessa pessoa. Quem é que tá fazendo isso ou se são os dois lados. Mas tem essa vibração aqui dela sentir. Me parece que é mais o lado dessa pessoa, porque aqui parece assim que quando isso acontece, a pessoa fica muito confusa, fica muito incerta, ela acaba interpretando as coisas de uma maneira negativa quando você pontua alguma coisa, né? Digamos que você fale assim, nesse exemplo da pizza, poxa, olha, eu sinto que você não me escuta quando eu falo aquilo que eu quero, eu sinto que eu não sou escutada, não sou ouvida, quando eu digo que eu prefiro comer pizza de vez em quando.
E aí essa pessoa, você está dizendo então que eu nunca te escuto, você está dizendo que eu não sou um bom parceiro, que eu nunca faço nada por você. Não, mas não foi isso que você disse, né? Você só pontuou ali que você às vezes sentia que ele não escutava você nesse ponto. E aí tem esses maus entendidos, né? Por conta de más interpretações, visões às vezes distorcidas e a famosa reatividade, né? Às vezes você aponta alguma coisa para uma pessoa e ela interpreta isso como um ataque, não assim como uma, sei lá, uma crítica construtiva. As pessoas são muito reativas às vezes, né? Apesar de eu ver sentimentos verdadeiros, parece assim que tem pontos que precisam de um cuidado na relação de vocês, na conexão de vocês, porque tem aqui essa vibração de instabilidade, porque quando isso acontece, essas situações desse tipo aí que eu relatei, né, que eu trouxe o exemplo, o relato, isso traz uma instabilidade, isso traz uma insegurança. E por mais que exista amor verdadeiro, mesmo o amor verdadeiro ele pode se desgastar. Por conta de questões que não são bem resolvidas, não são bem esclarecidas. A falta de comunicação, né, gente, ela pode estragar uma relação. Uma falta de clareza, uma falta de comunicação. Mas que essa pessoa tem sentimentos verdadeiros, ela tem. O louco como aconselhamento para vocês da opção 1. Gente, o louco como aconselhamento, ele vem dizer o seguinte: olha, se arrisque, se jogue. Se você vê potencial nessa relação, nessa possibilidade, mesmo com esses problemas, com essas adversidades, se é algo que vale a pena, que tem capacidade de continuar ou de gerar frutos para você, permaneça, se jogue, se arrisque. Faz parte, né, ter desentendimentos, faz parte ali ter oscilações, instabilidades. Se vocês tiverem esforço, dedicação, vontade de evoluir e maturidade, vocês conseguem superar tudo isso. Opção número 1, vamos deixar aqui o seguinte nos comentários, vocês que escolheram a opção número 1. Espiritualidade. Eu me arrisco naquilo que vale a pena. Eu me arrisco naquilo que vale a pena. Beleza? Não esqueçam de deixar o like, não esqueçam de se inscrever. E vamos agora para a opção número 2. Opção número 2, vamos iniciar com vocês e descobrir aqui quais os verdadeiros sentimentos dessa pessoa com relação a você. Lembre-se que é uma tiragem coletiva, solte para o universo aquilo que não ressoar, aquilo que não fizer sentido para você, deixe para as outras pessoas. Agendamento de feitiços e consultas particulares é através do contato, do link que está aqui na descrição. Vamos lá. Opção 2, vamos lá. Quais os verdadeiros sentimentos dessa pessoa? Por quem escolheu a opção 2? Ok. A primeira coisa que a gente vê, na verdade, são sentimentos muito racionais, muito pé no chão. Isso significa que a pessoa não tenha sentimentos? Claro que não. Cada pessoa sente as coisas de uma forma, tem uma maneira de sentir, de lidar com os sentimentos. E isso não invalida a veracidade deles. Bom, essa pessoa sente, de certa forma, que existe um potencial entre vocês. Então, os sentimentos dela são nesse sentido, sabe? Bem irracionais. Ela sente que existe um potencial, ela sente que existe um futuro, que pode existir um futuro entre vocês. Se você já estiver se relacionando, tem um namoro, é casado com essa pessoa, vive um triângulo ou quarteto, entenda que essa pessoa, ela quer preservar, ela sente que existe ali um futuro a ser preservado entre vocês e que existe potencial para esse futuro ele se manifestar no plano concreto, tá? Então ela sente que você vale a pena, né? Isso é um sentimento. Eu sinto que a fulana, que o fulano, eu sinto que essa pessoa vale a pena. Essa pessoa é você, né? Você vale a pena. Por quê? Porque essa pessoa sente que você é alguém confiável, que você é uma pessoa que se adequa a alguma espécie de padrão que essa pessoa tem, tá? E que tem uma energia de padrão, de estabilidade, de você ser alguém que
que essa pessoa acredita que tem realmente um potencial muito grande, que tem um desenvolvimento muito grande entre vocês. É uma pessoa que admira, né? O seu jeito de ser, a sua personalidade, o seu ponto de vista. Eu também vejo que essa pessoa, ela sente que precisa, nesse momento, utilizar uma clareza mental ou uma racionalidade mesmo para poder tomar decisões, planejar a relação, o futuro da relação de vocês. Mas, no geral, parece que essa pessoa sente confiança em relação ao que vocês podem desenvolver, ao futuro de vocês. São boas energias, tá? Eu só não diria que é uma pessoa assim super romântica, super doce, né? Até o momento, assim, são sentimentos bastante pé no chão. Parece que essa pessoa acredita que vocês são muito diferentes um do outro, ou uma da outra, adapte pro gênero de vocês. Aqui é como se houvesse uma oposição de personalidade, ou de essência, melhor dizendo. Vocês têm essências que são opostas. Claro que isso aqui é o que a pessoa sente, não o que necessariamente é verdade. Mas essa pessoa sente que, apesar das diferenças, vocês combinam, né? Que vocês têm ali uma combinação muito frutífera, exatamente. Que existe uma combinação muito frutífera. Agora, olha só, pessoal aí de triângulo, vocês que vivem em triângulo, tem muito caminho pela frente, tá bom? Porque essa pessoa, ela, assim, a gente tá falando de sentimentos, né? Então ela sente que existem muitos caminhos pela frente, que tem muitas coisas ainda a serem vivenciadas, a serem experienciadas. Então é uma pessoa que ela sente assim, olha, não adianta ter pressa, porque eu tenho muita coisa aqui que eu preciso fazer nessa situação. Preciso primeiro me afastar dessa outra relação, preciso primeiro firmar aqui algo estável na minha vida para depois tomar uma decisão com relação a você. Então, uma pessoa que ela tá, né, nessa energia de vamos por partes, vamos por etapas, sem pressa. A lua no fundo do tarô. É interessante que vocês saibam que essa pessoa, no fundo, ela quer ser uma pessoa justa, correta, equilibrada. Mas mesmo quando às vezes as pessoas tentam ser algo, nem sempre elas conseguem, porque no caso dessa pessoa, às vezes ela pode tomar decisões que não são de fato as melhores, mas na cabeça dela, no coração dela, aquilo é o melhor, era o melhor a ser feito, sabe? Aqui também fala muito sobre autocontrole, autopreservação. Parece que essa pessoa ela tenta se restringir um pouco. Ela acaba se restringindo acerca do que ela sente por você, do que ela sente sobre você, né? Parece que é uma pessoa que gosta de você, que tem sentimentos por você, mas ao mesmo tempo é como se ela se restringisse, se limitasse. Ela se limita. Ela tem um certo medo, um certo receio de ter frustração, né? De ter frustração e de também gerar frustração em relação a você, às outras pessoas envolvidas, se for o caso, né? Se for um triângulo, um quarteto amoroso. Uma pessoa que ela não quer gerar frustração. E também não quer ter, né? E aí, às vezes, nessa coisa de, eu não quero me frustrar, não quero frustrar você, não quero frustrar essa outra pessoa, eu quero ser justo, mas acaba cometendo injustiças. Então, é importante trazer essa vibração para vocês da opção 2, porque para que vocês não fiquem confusos, né? Poxa, mas essa pessoa, ela parece tão correta, tão racional, no fundo ela é. Mas às vezes ela pode cometer erros por conta de uma percepção que não é realmente a melhor. Sabe aquela coisa? Às vezes a pessoa quer ser tão perfeita, ou quer fazer as coisas de forma tão perfeita, mas às vezes não dá para ser perfeito. E aí que ela comete realmente um erro, comete uma injustiça.
Aqui eu vejo que essa pessoa, ela sente que ela precisa tomar a iniciativa, que ela precisa agir mais na direção de vocês, da opção 2. E ela sente que ela vai fazer isso. Ela sente que ela vai seguir o coração dela, mas esse seguir o coração, ele não vai acontecer da noite pro dia. Ela sabe que ela precisa seguir o coração, mas não vai ser algo repentino, algo imediato. Pode ser que demore, tá? Para que ela consiga, assim, sabe, soltar os sentimentos e seguir aquilo que ela sente de fato. Porque parece que muitas vezes ela quer controlar demais as situações, né? Parece que muitas vezes ela quer controlar as coisas, não por maldade, mas por não conseguir viver de forma leve. Sabe aquela pessoa que está sempre colocando tudo ali numa limitação, numa regra, se aprisiona às vezes. Eu tenho que fazer dessa forma, senão isso não está perfeito. Mas não precisa ser perfeito, né? De qualquer forma, eu vejo que essa pessoa, ela tem um sentimento sobretudo de paixão, tá? Ela tem um sentimento de paixão, magnetismo, atração, mas ela é bastante autocontrolada. Ela se autogoverna. E ela tem muito medo de se frustrar. Gente, tem muitos signos aqui, tá? Eu vou tentar limitar as possibilidades, mas é difícil. Câncer, Leão, Aquário, Escorpião, Áries, Virgem. Seja no Sol, Ascendente, Lua ou Vênus, seu ou desta outra pessoa. Gente, não vão embora antes de ouvir o conselho, tá? Eu costumo tirar, né, o conselho ao final das leituras. Eu acho que tem gente que vai embora e esquece de ouvir. Mas nem todo mundo liga muito para conselhos, né? Culpa como aconselhamento. Gente, 8 de espadas, né? Cuidado para você não alimentar crenças limitantes. Cuidado para você não alimentar pensamentos que às vezes não vão te acrescentar nada. Negativismos, pessimismos. Não alimente essas coisas assim de eu sou a pior pessoa do mundo, eu sou uma pessoa horrível, eu não deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Não entre nessa conversa, nesse diálogo mental, tá? Com os seus pensamentos negativos. Não deixe que a sua mente domine a sua mente negativa. Porque às vezes você começa a entrar aqui nessa energia de autopunição, de se martirizar, e aí é um passo para depressão, é um passo para, enfim, problemas psicológicos que não vale a pena você entrar nisso, sabe? Não vai te acrescentar. Meus amores, então vamos deixar o seguinte nos comentários, vocês que escolheram a opção número 2. Espiritualidade, eu me liberto da negatividade. Espiritualidade, eu me liberto da negatividade. Ok, meus amores, não esqueçam de deixar o like, de se inscrever. Muitíssima gratidão e até uma próxima. Tchau, tchau.